Gente, eu elaborei essa aula aqui para ajudar vocês, né, a ver se entende melhor o conteúdo que eu estiver passando para vocês na sala. Então, já comecei para você explicando estrutura condicional, if, else. Eu vou estar agora nessa videoaula tentando explicar melhor isso para vocês. Como exemplo de explicação, eu quis pegar aqui esse exercício 5 aqui, que é um exercício muito bom para if e else. Então eu vou estar colando o exercício aqui, né, como comentário. Isso. Faça um programa que receba a idade de um nadador e imprima sua categoria seguindo as regras. No caso, ele é de a dificuldade média que eu coloquei aí para ele. Então, o que o usuário vai informar? O usuário vai informar apenas a idade do nadador. Depois de ter formado a idade, o programa vai ter que falar se ele é da categoria infantil A, categoria infantil B, juvenil A, juvenil B ou sênior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável, né, da idade e vamos fazer essa variável receber o que o usuário informar. Então eu venho aqui, int idade recebe em out leint. Eu vou colocar aqui informe a sua idade. Vou colocar aqui também para o programa ficar bonito, vamos dizer aqui, o nome. Então vou fazer uma variável aqui, string, sempre maiúsculo, quando é string, nome. Aí eu vou colocar, para ele formar o nome e a idade, string. Deu um erro aqui, vamos ver por quê. String informe o seu nome. Como nome recebe, informe o seu nome. Ok. Então, já peguei as informações do usuário. Agora eu vou ter que processar as informações para dar o resultado esperado aqui. Então vamos lá. Olha só. Se idade for maior ou igual a 5 e idade menor ou igual a 7, eu vou estar nessa faixa aqui, ó. Então o que acontece? Em out, ponto, mensagem de informação,
Aí eu vou colocar assim, ó, nome, não vai ser o nome da pessoa, no caso o meu nome, sua categoria é infantil A. Então, se eu mandar compilar, o que acontece? Aqui, informa o nome, Michael, idade, caso eu botar 6, que é a idade que eu coloquei aqui dentro do if. Então, se idade for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, o que tiver dentro do if vai ser executado. O que tem dentro do if? Tem aqui, ó, para exibir essa mensagem aqui. Então, 6 no caso, Michael, sua categoria é infantil A. Então, por que entrou aqui dentro do if? Porque essa condição aqui foi verdadeira. A idade que eu digitei foi 6. 6 é maior ou igual a 5 e é menor ou igual a 7. Se eu digitasse um outro valor que não atendesse a essa condição, ele simplesmente não ia executar o conteúdo desse if. E o código ia acabar como se nada tivesse acontecido. Vou dar um exemplo agora. Forme o nome, Michael. Forma a idade. Eu vou colocar 2. 2 não atende a essa condição. Aí ele não vai executar, não vai entrar dentro desse if, ele testa, vê que não atende a condição, ele pula e não executa o conteúdo desse if. E para aqui para baixo, como não tem nada, o programa vai acabar. Então eu vou clicar aqui e nada vai acontecer. Exatamente isso que acontece, nada, né? Agora, o else. Eu posso colocar assim, ó. Estou fazendo só um pouco diferente do problema, mas depois eu vou voltar do jeito que está o problema ali. O que o else é? O else é quando a condição do if ou de vários ifs não são satisfeitas. Então, se a condição do if ou de vários ifs não forem satisfeitas, não forem verdades, o que estiver dentro do else vai ser executado. Então, vem aqui, ó, else. Vou botar aqui sua categoria não é infantil A. Então, eu vou mandar compilar de novo agora, ó. Nome, minha idade. Aí eu vou colocar 2. 2, o que acontece? Não vai atender essa condição. Não vai atender essa condição, ele não vai entrar dentro do if. Então, isso aqui não vai aparecer. Já que não atendeu, ele executa o else. Repara que o else, ele não tem condição. Por que ele não tem condição? Porque a condição dele é quando o if não for uma verdade. Quando a condição do if for falsa. Então, se a condição do if for falsa, ele já executa o else. Não existe uma nova condição para testar. Então, eu coloquei aqui, ó, idade 2. Ele não vai entrar nessa aqui. Como aqui vai ser falsa, ele já vai executar o else. Olha lá, ó. Sua categoria não é infantil A. Executando o conteúdo que está dentro desse else aqui. Agora, no caso aqui, o que acontece? Eu tenho que testar se ele está nesse intervalo, ou nesse, nesse. Só por último que eu vejo esse. Então, como é que eu faço isso aqui? Para isso, para fazer vários testes, existe a opção do else, do if else, do else if.
Como é que eu faço isso? O else, como eu já falei antes, é se nenhuma condição for aceita. Só que aqui eu quero testar, olha, outras condições além dessa. Então como eu faço? Eu venho aqui, ó, else if e aqui eu coloco uma outra condição. Vou Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aí eu vou pegar essa condição aqui, ó, se a idade for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 10. Vai ser infantil B. Então, como é que funciona isso aqui agora? Ele vem aqui e testa. Se a idade for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, ele vai entrar dentro desse if aqui. Se ele entrou dentro de um if, ele não executa mais nada para trás dentro da estrutura desse if. O que é a estrutura de um if? Isso aqui, ó, é um if, esse else if aqui pertence a esse if. Então a estrutura é toda a ramificação de um único if. Isso é muito importante vocês entenderem esse conceito. Então, vamos supor que eu coloquei 6. Aí ele vai atender essa condição aqui. Ele entrou nesse if, ele nem testa o resto, ele já sai dessa estrutura de ifs para cá e continua o código daqui para baixo normalmente. Aí ele vai testar essa condição. Aí eu coloquei, vamos supor que eu tenha colocado 9. Botei essa condição. Ele não vai ser aceita essa condição aqui, porque 9 é maior que 7, não vai, essa condição aqui vai ser falsa. Aí o que acontece? Ele vem para cá, essa é falsa, ele testa esse aqui de baixo. Else, aí tem uma condição aqui, ó, else if. Aí só se essa for falsa que ele testa a segunda. Aí ele testa, se ela for verdadeira, ele executa. Se ela não for verdadeira, ele simplesmente sai e nada acontece, porque aqui não tem nenhuma outra condição para acontecer. Seguindo essa estratégia aqui, esse formato, eu vou fazer todas essas condições aqui de categoria. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, ó, de 11 a 13. Então eu venho aqui, ó, 11, 13. 11 a 13 é o que? Juvenil A. Juvenil A. Depois eu tenho o que? Depois eu tenho de 14 a 17, que é juvenil B. Depois eu tenho mais. Eu tenho, ó, maiores que 18. Então como é que eu coloco maior que 18? A idade maior ou igual a 18. Eu não tenho um limite superior, só um limite inferior. Ela tem que ser maior ou igual a 18, porque o limite inferior é para baixo, né? Então, daqui para cima não existe mais limite. Maior ou igual a 18, a categoria é sênior. E por fim, eu vou colocar uma outra condição não, vou colocar um else aqui. Porque vamos supor, se eu colocar idade de 2 anos. 2 anos, ó, não atende a nenhuma condição. Aí eu vou colocar o else para ser o último assim. Se não for nada, vai ter que ser o else. Então, se não for nada, ele vai ter que ser menor que 5. Menor que 5 aqui, olha, ele não vai em nenhuma condição. Se eu colocar 90 anos, ele é maior que 18, ele aceita. Ele vai entrar nesse if aqui. Agora, se eu colocar menor que 5, olha, ele não vai satisfazer nenhuma dessas condições. Então, o que eu faço? Ó, else, ou seja, né, se nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, executa o que estiver aqui dentro. Então, aqui não tem um teste. Ó, não testo nada. O teste é, se tudo for falso, executa o conteúdo disso. Venho aqui, coloco. Tudo vai ser falso se ele tiver menos que 5 anos. Aí nada vai entrar, beleza. Então vou botar aqui, olha. Você
não tem idade para praticar natação. Aí inventei isso aqui, né? Só para ter um conteúdo aqui pra gente. Então vamos testar lá. Nome, idade. Aí eu vou colocar aqui 17. Michael, sua categoria é juvenil B. O que aconteceu? Ele testou essa condição aqui. Aí essa condição foi falsa, porque 17 não é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7. Essa condição for falsa, ele pulou para essa e testou essa. Testou. Pô, deu falso de novo. Aí ele pulou para essa daqui agora. Deu falso, pulou para essa. Aí essa aqui deu verdadeiro. Aí deu verdadeiro, o que acontece? Ele executa o conteúdo do if. Qual o conteúdo desse if aqui? É só essa linha aqui, ó, de código. Falando que eu sou, no caso, juvenil B. Agora vamos botar aqui, olha, que eu coloquei que eu tenho 3 anos de idade, por exemplo. Ah não, aqui é o nome, Michael. Aí vamos botar que eu tenho 3 anos de idade aqui. Ó, Michael, você não tem idade para praticar natação. O que aconteceu? Ele testou esse, deu errado. Pulou. Testou esse, deu falso. Testou esse, deu falso. Testou esse, deu falso. Testou esse, deu falso. Então ele testou todas as condições e deu falso. Deu falso em tudo, ele vem para o else. Então aqui é um exemplo típico de problemas usando if e else. E quando eu falo uma única estrutura de if, é isso daqui, ó. Isso daqui eu posso falar que é um if só. Ele começa aqui, testa várias condições e vem até aqui. Então isso aqui é uma estrutura de if. Uma coisa que depende da outra. Essa depende desse teste, esse teste depende desse, esse depende desse, esse depende desse, esse depende desse. Então isso aqui é uma estrutura de if encadeado. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procura na sala de aula. Eu vou estar postando em breve outros exemplos aqui de exercício com if e else.